Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é o Vila Velha em Pauta. Mais uma edição semanal, nosso encontro rotineiro todos os domingos, às 18h30, né? 6h30 da noite. Um horário que é um horário bacana, um horário para a gente já iniciar a semana falando do que aconteceu, né? Ao longo da última semana, debatendo um pouco a nossa cidade. Como eu sempre falo, é uma oportunidade de falarmos da nossa cidade, algo que a gente não vê por aí. A gente liga a televisão, só vê reportagens nacionais, reportagens estaduais e as locais, que é onde a gente vive, a gente não consegue encontrar tantas informações assim. A vida é corrida, cada um tem sua atribuição, sua vida rotineira de muito trabalho, de muitos estudos, de muitas ocupações. Então nem sempre a gente consegue se inteirar acerca dos assuntos da cidade. Um abraço para Laiana, minha amiga de infância, Cleofis, minha irmã Karina, Arthur. Hoje eu estou aqui, para quem estiver assistindo a live aí, estou aqui, esses biscoitinhos aqui de tia Virgínia, que a Karina, minha irmã, ela vende, está aí acompanhando. Quem tiver interesse, segue aí, Karina Alves e Karina Atelier, vocês vão poder encomendar esses biscoitinhos aí. Sem maiores delongas, gente, vamos começar já falando da pauta da semana na Câmara Municipal de Vila Velha. Tivemos duas sessões. As sessões na Câmara Municipal de Vila Velha são segunda e quarta-feira, às 17 horas. E, inclusive, hoje nós até abrimos uma caixinha de diálogo aqui no Instagram, perguntando se você já compareceu a alguma sessão na Câmara, presencialmente, ou se já assistiu online, se já teve oportunidade de assistir alguma sessão. Então, quem tiver aí a oportunidade depois que acabar a live, participa lá da nossa interação, que é muito bacana, é muito importante, para que nós possamos cada vez mais mostrar a importância de acompanharmos os nossos representantes. E eu quero chamar a atenção, porque juntando as duas sessões na Câmara, segunda e quarta, tivemos 10 pautas. E essas 10 pautas, juntando as duas sessões, não ocuparam mais que 1h30 de, entre aspas, debates. Por que eu botei o debates entre aspas? Nós temos 17 vereadores, gente. Se cada vereador subir na tribuna para falar 3 minutos, 17 vezes 3 dá 51 minutos, correto? Então veja que se todos os vereadores falassem 3 minutos, o que para alguns assuntos é até pouco, tamanha a complexidade e necessidade de discorrer sobre o assunto, nós teríamos 51 minutos de sessão. E não é isso que acontece. A média semanal é pouco mais de 40 minutos por sessão, de 40 minutos na segunda-feira, pouco mais de 40 na quarta, para debater tanta complexidade, tantos assuntos desafiadores que Vila Velha tem. E aí, dos 10 assuntos que foram em pauta, eu vou chamar a atenção aqui para um deles. 2 foram propondo alteração de nome de rua, e eu vou ler aqui na íntegra um dos projetos debatidos, uma das propostas debatidas na Câmara essa semana. Processo protocolado sob o número 3127 de 2020, de iniciativa do vereador PM Chico Siqueira, contendo proposição que visa apresentar moção de apoio à comissão de aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo no ano de 2018, que solicita ao Poder Executivo Estadual a imediata conclusão do referido concurso e nomeação dos aprovados. O Cleofis está acompanhando aí nessa sessão. De repente ele vai fazer esse comentário que ele fez comigo, que ele nunca viu isso, moção de apoio. A gente vê muito moção de aplauso, agora é moção de apoio. Recapitulando alguns Vila Velhas em pauta, hein, gente? Nós tivemos um projeto, uma proposição de moção de aplausos para um projeto de lei estadual
Agora a gente está vendo aqui uma moção de apoio à comissão de aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Gente, vamos lá. Polícia Civil é um órgão cuja organização administrativa compete ao governo do Estado. Então, já começa por aí. Nós estamos falando de Câmara Municipal de Vila Velha. Então, moção de apoio à comissão de aprovados à Polícia Civil por conta de um concurso que é de âmbito estadual, né? Então, assim, fiz um vídeo recente sobre o papel do vereador, tá certo, gente? Com todo respeito, eu sempre gosto de deixar bem claro aqui, as análises que nós aqui propusemos não tem nada a ver com a pessoa que a gente aqui está mencionando, mas sim com o político, com o vereador. E com muita humildade aqui, com muito respeito, tem que dizer que o nobre vereador aqui, ele está, na minha opinião, nitidamente com algum interesse nesse pessoal do concurso. Fui policial civil, tenho muito orgulho de dizer isso. Nada contra os aprovados no concurso da Polícia Civil, ao contrário, a Polícia Civil é uma instituição que merece cada vez mais nossa atenção, nosso carinho, porque exerce uma função investigativa de polícia judiciária muito importante, mas que não cabe nada ao vereador fazer isso. Se o vereador tem que fazer alguma coisa, por favor, vereador, vamos pensar em como melhorar a segurança pública da nossa cidade, seja por meio do investimento em tecnologia para gerar resultados e análises para combater as constantes dilapidações de patrimônio público, assalto, furtos, a iluminação precária na orla que favorece a ação de bandidos. Então vamos pensar nisso, ao invés de ficar de moção de apoio para concurso público de Polícia Civil. A população precisa de ações mais eficazes, de políticas públicas de qualidade. A população precisa, chega de oba-oba, vamos agir na raiz do problema. Então, assim, com todo respeito, um vereador ocupar o tempo de uma sessão para propor moção de apoio aprovado de concurso da Polícia Civil, ele pode muito bem, por meio do partido político dele, pedir para que o deputado estadual represente junto à Assembleia Legislativa, para que o deputado representante do seu partido ou para que o governador analise com carinho isso aí. Isso aí ele pode fazer fora da sessão, isso aí ele pode fazer com uma ligação, isso aí ele pode fazer uma postagem no Instagram. Tá certo, gente? Então, assim, eu gostaria de pegar esse exemplo aqui emblemático para mim, que traduz muito a produtividade dos nossos edis. Para quem está acompanhando aí e não sabe o que é edis, uma curiosidade aqui do Vila Velha em Pauta, edis é uma das nomenclaturas utilizadas a vereador. Então, fica aí a minha observação. Vou ler aqui se tem algum comentário sobre esse assunto. Cleofis dizendo que gostou do fundo. É isso aí, Cleofis. Igor, grande. Amanhã de manhã eu tô lá, Igor. Amanhã cedo eu tô lá, hein? Igor aí trabalha na barbearia Efraim, que é aqui na Praia da Costa, é o rapaz aí, um amigo nosso, que corta o nosso cabelo, faz a nossa barba, é isso aí. Então tá aí, gente, minha contribuição sobre esse assunto. E aí, falando sobre esse assunto, eu já quero emendar o segundo assunto, que diz respeito a uma das nossas postagens também essa semana, que é a nomeação de servidores em cargo comissionado. Fizemos uma análise aí do Diário Oficial de Vila Velha essa semana. Em um dia só podemos perceber 30 nomeações de cargo comissionado. E aí as pessoas, né, podem perguntar, Jorge, qual o problema disso? Não é um ato do prefeito, não é uma obrigação decorrente do Poder Executivo, o prefeito nomear pessoas para cargo em comissão? Sim, com certeza é. Porém, nós estamos, hoje é dia 23 de agosto, nós não estamos no primeiro dia de mandato do prefeito. Geralmente nomeações em massa são no início de governo, né? Nós estamos quase no fim do mandato do Poder Executivo, do prefeito atual. Então, por que essas nomeações acontecem? Por que em pleno agosto de 2020, em um dia só no Diário Oficial, nós percebemos aí a nomeação de 30 pessoas? Aí nós vamos ter que fazer um breve resumo. Essas pessoas estão sendo nomeadas para substituir outras que foram destituídas, né, que foram desligadas do seu cargo. Por que essas pessoas foram desligadas do seu cargo? Muitas, para não dizer 100%, foram desligadas do seu cargo
para concorrer nas eleições municipais agora de novembro. A lei obriga, 3 meses antes, o servidor público concursado se afastar das suas atividades e o comissionado, caso queira concorrer, se afastar. Pois bem, então esses servidores eles se afastaram das suas funções. Muitos desses servidores estavam ocupando essas funções justamente por conta das eleições de 2016, na qual eles obtiveram boas votações e conseguiram mostrar capital político, e utilizou-se esse critério pela administração atual para entender que esses candidatos, essas candidatas, mereceriam cargos da administração pública. Então, primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, gente. Muito cuidado com quem vocês vão escolher para representar o povo Canela Verde entre 2021 e 2024. Procure a história do seu candidato, do seu pré-candidato, da sua pré-candidata. Veja qual é a intenção dele em entrar para a política. Veja se ele já tem uma profissão consolidada. Veja se ele tem uma história pública ou uma história na iniciativa privada de sucesso. Política não é carreirismo. Política não é cabide de prego. Política não é oportunidade para a pessoa se dar e galgar espaço na vida pública. Política é uma missão transitória, tanto que o mandato são de 4 anos. Então tem muita gente que se candidata, obtém uma certa votação e com essa votação fica se perpetuando. Está sempre na prefeitura. Puxa aí na sua cabeça. Se você não tem um conhecido, uma conhecida que está sempre com um carguinho ali na prefeitura. Ah, fulano é bom, fulano é bonzinho. Gente, com todo... Por favor, eu sou cristão, vou falar aqui um ditado popular aqui, com todo respeito, com toda humildade. Mas de boas intenções o inferno está cheio. Vamos pensar em gente que tem conteúdo, capacidade técnica, que tem uma profissão consolidada, que tenha como contribuir, que tenha um grupo por trás envolvido para poder efetivamente te representar. Porque senão vai acontecer isso. Vai acontecer que você vai votar numa pessoa, essa pessoa vai ter lá 1.200 votos, aí vira uma liderança. Fulano é liderança, meu líder. Aí o líder vai ocupar o quê? Gerente de apoio administrativo, CC1, CC2, CC3, CC lá o que for. Tá certo? E aí esse cara vai ficar lá 4 anos. A liderança vai ficar lá 4 anos. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu semana passada. A liderança vai ser exonerada para concorrer em 2024. E aí vai entrar a mãe, o pai, a esposa, o papagaio, o periquito, o cachorro. Vai entrar todo mundo lá da família dele. Para continuar fazendo a perpetuação do poder. Isso não é projeto de cidade. Isso é um projeto de poder. Então nós, inclusive o Ministério Público de Contas, meu amigo Luciano Vieira, procurador, uma pessoa excelente, equilibrada, inteligente, já até fez um pedido de informações sobre isso. Tem muita gente de olho nessa situação, muita gente utilizando a prefeitura como cabine de emprego familiar. Então, a gente tem que ficar muito de olho, o vereador tem que fiscalizar essas nomeações. Eu não sou contra cargo comissionado, ao contrário, sou a favor, porque está previsto, inclusive, na Constituição. Eu, como vereador, por exemplo, ano que vem, caso aconteça do nosso grupo conseguir um resultado positivo, eu faço questão de ter cargo comissionado, porque é um cargo de confiança, está previsto na Constituição Federal. Não é ilegal, ao contrário, é legal, mas o cargo ou função de confiança tem que ser para função de direção, chefia e assessoramento. A gente tem que olhar o conteúdo dessa pessoa para estar ocupando o cargo, tem que ver a experiência dessa pessoa para estar contribuindo naquela área específica da cidade, tá certo, gente? Então, vamos ficar de olho nisso aí, vamos fazer um pente fino, porque é muito importante nós termos esse conhecimento e essa análise, tá bom? Então nós vimos isso aí, né, como o Sávio está dizendo aí, sai a esposa e entra o marido, sem o marido, sai o marido e entra a esposa, sai o irmão e entra outro. Verdade, sabe? E então assim, a gente tem que ficar muito de olho, ter muita responsabilidade para que isso não se perpetue e vire uma prática comum. Nós temos que aos poucos ir banindo essas práticas da política. Tá certo, gente? Me pediram para eu abordar um assunto aqui também,
que é uma situação muito delicada, que são as pessoas em situação de rua. Esse assunto é um assunto complexo, é um assunto que há muito tempo eu venho conversando com amigos e amigas, principalmente que estudam o assunto, que são estudiosos no tema, porque nós, como cristãos, como cristãs, a gente tem nossa responsabilidade social, a gente tem nossa preocupação, são seres humanos, são pessoas que merecem nosso carinho, são pessoas que merecem a nossa empatia. Porém, uma reclamação constante do poder executivo municipal, não só de Vila Velha, mas das prefeituras, né, brasileiras. O Brasil tem 5.570 cidades. Essa preocupação é comum em boa parte delas, que a prefeitura cria uma estrutura para receber essas pessoas em situação de rua, né, os chamados abrigos. A prefeitura cria essa estrutura e muitos dessas pessoas em situação de rua não querem usufruir, utilizar dessa estrutura criada pela prefeitura. E aí acontece que muitas pessoas da sociedade civil, né, pessoas comuns como nós, se organizam e fazem trabalhos voluntários. Inclusive eu mesmo já participei de alguns trabalhos voluntários nesse sentido, de ajudar, né, de levar um alimento, de levar uma oração, uma palavra de fé para essas pessoas em situação de rua. E aí há até um certo embate entre a prefeitura e alguns desses grupos solidários, que a prefeitura entende que os grupos fazendo isso propiciam, permitem que essas pessoas continuem nessa situação. E os grupos solidários, muitos deles formados por cristãos, por cristãs, entendem que é um papel, é uma vocação que tem que ser cumprida, que não pode ser, não podemos nos omitir no nosso papel humano e de empatia, de ajudar e de demonstrar o amor ao próximo. Então, é uma situação que nós temos todo mundo querendo fazer o bem, todo mundo com interesse propositivo, com boas intenções, mas que nem sempre conseguimos conciliar. E aí a gente tem um outro problema, que é o direito constitucional de liberdade de ir e vir, que é uma cláusula pétrea, ou seja, nem emenda constitucional pode alterar isso. Então você aí que está nos assistindo, tem o direito de ir e vir dentro do território brasileiro. Esse direito só vai ser restringido caso você infrinja outros direitos, como por exemplo, você cometendo um crime, você vai estar infringindo uma liberdade, vai estar atentando contra uma pessoa, e aí a sua liberdade temporariamente vai ser esse direito à liberdade vai ser restringido. Então, um grande problema é esse: as pessoas têm liberdade de ir e vir, então ninguém é obrigado a ficar, por estar numa situação de rua, ir para um abrigo. Então a gente tem um problema de análise da própria legislação a nível federal, a nível de ordenamento jurídico mesmo, de como fazer para criar um mecanismo jurídico para que essas pessoas sejam, entre aspas, compelidas a ir para um abrigo e lá ter todo o tratamento adequado, alimentação, vestuário, né, higienização. Então, realmente é um assunto muito difícil e é um assunto que vai muito além da esfera de atuação de um vereador. Tá certo, gente? Me pediram para abordar um pouco desse assunto, então estou aqui abordando porque foi um pedido feito por nossas redes. É um assunto que está cada vez mais à tona, principalmente na região 1, né? Região 1, que é a região central da cidade, de acordo com a lei municipal, é a região que engloba Praia da Costa, Centro, Prainha, Itapuã, Itaparica, Coqueiral, Gaivotas. Então essa região aí é uma região que tem crescido muito o número de pessoas em situação de rua. E então, assim, é um assunto que a gente tem que ter muita sensibilidade e responsabilidade para debater, porque a solução não é fácil, e quem estiver falando que a solução é fácil, repito, precisa ter um conhecimento amplo do assunto, conversar com as assistentes sociais que trabalham na pauta, conversar com a prefeitura, conversar com os grupos. A gente precisa
pensar numa atuação conjunta, iniciativa privada e setor público, né? As pessoas da sociedade civil, a sociedade civil organizada junto ao poder público, para a gente pensar como fazer isso aqui na nossa cidade, porque realmente o número está cada vez maior, tá certo? Então, avançando aqui para o próximo tema aqui, já chegando na parte final da nossa live, é um outro assunto que pediram também para que nós comentássemos. Eu quero ouvir um pouco a opinião de vocês aí que está nos assistindo, que é segurança pública, especificamente as constantes ondas de assalto em Itapuã e Coqueiral de Itaparica, principalmente. Aqui na Praia da Costa, muita gente vem reclamando disso já há algum tempo, né? Sensação de insegurança, mas essa semana, especificamente, muita gente de Itapuã, de Coqueiral, procurando o nosso grupo para debater sobre esse assunto. E aí a gente vem falando, né, algumas lives sobre a iluminação pública da cidade. O prefeito Marcos Filho, ele fez um contrato de concessão aí de uma PPP de iluminação pública, e essa PPP vai ter vigência nos próximos 20 anos na nossa cidade. Então são 20 anos para a gente fiscalizar, cobrar esse contrato. E para quem não sabe, iluminação pública é campeã de reclamações na ouvidoria municipal, né, o canal oficial de reclamações, sugestões, requerimentos da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Então esse assunto é um assunto constantemente objeto de reclamação, solicitação de serviço em relação à iluminação pública. E aí esse assunto ele tem total ligação com a segurança pública. Outro assunto que eu quero falar também aqui são as câmeras de vídeo monitoramento, né? Nós precisamos pensar em ter um aumento dessas câmeras na nossa cidade, mas eu vou além. Eu acho que a iniciativa privada pode ajudar muito a nossa cidade, como acontece em São Paulo, por exemplo, né? Nós fazermos uma interligação das câmeras de segurança dos prédios, por exemplo, fazer com que haja uma integração junto ao sistema de inteligência, a tecnologia da prefeitura, para que integrados e juntos nós possamos ter a captação de imagens, de vídeo, a pronta identificação de quem comete delitos, seja ele furto, roubo, seja ele extorsão, seja homicídio. E nós precisamos também pensar a médio e longo prazo, como nós podemos fazer para que a criminalidade de Vila Velha, esse assunto é muito difícil. Ontem à noite meu sobrinho estiver aí, dá um alô. Ontem à noite a gente debateu aqui em casa sobre a complexidade desse assunto de segurança pública, uma guerra que está longe de terminar e que demanda muitos esforços nas mais variadas áreas possíveis. Por exemplo, nos bairros mais periféricos, a importância de termos uma praça que concentre atividades de entretenimento para as crianças e adolescentes não se sentirem motivadas a ir para o mundo do crime. Uma educação pública de qualidade que possa entreter e passar tarefas que gerem uma sensação de pertencimento desde cedo para a criança, para o adolescente, para que ele tenha amor pela cidade, para que ele ocupe seu tempo pensando em coisas positivas. São muitas coisas que têm ligação indireta com a segurança pública. Mas nessa questão das constantes ondas, né, dos constantes crimes que acontecem, principalmente o pessoal de Coqueiral e Itapuã reclamando muito conosco, nós precisamos pensar em como integrar poder público e privado para a gente junto combater esse tipo de crime. Vou ler aqui alguns comentários, vamos lá. Meu amigo Paulo, que me recebeu muito bem aí, Paulo, uma liderança lá do bairro João Goulart. Obrigado aí, Paulo, por ter nos recebido aí na sua casa. Foi um debate, uma manhã muito produtiva, a gente debatendo alguns assuntos importantes para a região 5, que é, né, a região Grande Jucu. E ele falando aí, esse de fato é uma questão muito debatida, meu amigo. Onde andamos, nós nos sentimos inseguros. Lembra que eu te falei isso ontem, Paulo? Segurança pública é um problema geral. Não adianta um bairro ou outro falar que é o problema dele, é um problema geral. A segurança pública é algo a ser enfrentado de forma macro
e precisamos pensar a médio e longo prazo esse assunto, um plano estratégico. Precisamos sentar, e são horas e horas e horas de debate. Mas nós temos aí, perdão aqui, mas nós temos um integrante da Segurança Pública na Câmara Municipal de Vila Velha que quer propor moção de apoio a aprovar de concurso da Polícia Civil, né? Mas vamos lá, segue o jogo. O Sábio falando, né, que câmeras ajudariam bastante, mas precisam de manutenção constante. Perfeita colocação, Sábio. E há uma relação entre poder público municipal e poder público estadual, porque a concessão dessas câmeras, elas se dão por meio do Estado, que não tem pessoal suficiente para promover a manutenção das câmeras ao longo do Espírito Santo inteiro e suas 78 cidades. E a proposição do governo do Estado é que o município absorva essa responsabilidade e passe a ser o gestor também da manutenção dessas câmeras. Porém, os municípios alegam, e também com uma certa dose de razão, que não é tão vantajoso, que é muito mais ônus e bônus do que bônus para receber os aparelhos nos atuais estados em que se encontram. Muitos aparelhos já antigos que exigirão cada vez manutenção maior, né? Então nós precisamos pensar de repente num convênio para que os próximos, né, para que esses próximos equipamentos sejam desde o início de responsabilidade dos entes municipais. Porque realmente manutenção não é barato desses equipamentos e acaba ficando um jogo de empurra muito grande, né? O Paulo aí dizendo que os motoristas de aplicativo, perfeito, Paulo. Eu estive com 2 motoristas de aplicativos numa reunião essa semana, que eles falaram exatamente isso, né? Que a sensação de segurança é cada vez maior, e a gente percebe isso pelos noticiários, né? Cada vez mais motoristas de aplicativo, de táxi, eles sendo alvo de criminosos. Meu amigo dizendo aí que eu falei tudo a respeito das câmeras. O Eric disse, uma boa ideia para o município de Vila Velha seria trazer o cerco inteligente. Boa. Assim poderiam monitorar veículos com restrição de furto e roubo ou que sejam suspeitos de participar em crimes. A ideia é essa, Eric. E aí a gente precisa de uma integração com o sistema estadual. Vitória fez isso muito bem, né? Aí a Helena Klippel, beijo no seu coração, dona Helena, pessoa que está sempre presente aí também. Ela diz que a gente precisa agir com mais rigor. Aí é um debate realmente a nível federal, né? Eu defendo sim um código penal mais enérgico. Nós temos muitas leis que lá atrás, quando foram estipuladas as penas para os crimes, a realidade social era outra, tá certo? Então, tem crimes que a previsão da pena está desde 1984, ou seja, exatamente o ano que eu nasci. Olha quanta coisa mudou de lá até aqui. A realidade social muda, com ela as leis também têm que mudar. Então, nós temos sim que pensar a nível federal, uma mudança no Código Penal, na legislação penal extravagante, né, que são as outras leis que não estão necessariamente no Código Penal, mas que têm influência no direito penal, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei de Entorpecentes, Estatuto de Desarmamento, entre outros. Tá certo? Temos muitas ideias na área de tecnologia. Traz para a gente, Paulo. Traz para a gente, como eu te disse ontem, e repito aqui para todos e todas que estão nos assistindo. Nosso grupo está à disposição 24 horas por dia para debater ideias. Uma cidade só evolui quando as pessoas se juntam e unem para que construam um projeto de grupo, um projeto coletivo, um projeto de interesse público que seja maior que o interesse de poder pessoal. É isso aí. Então é isso. O Eric aqui falou, quando puder, fale sobre o meio ambiente. Temos a Lagoa Encantada, isso aí, lá em Vale Encantado, é isso aí. Com o projeto de transformá-la num parque natural. Inclusive, nós iremos fazer uma visita lá.
essa semana, Eric. Vou até te mandar mensagem aí no privado para que nós possamos, você possa até nos ajudar nisso aí. Eu vou lá essa semana, junto ao meu amigo Nildo Gomes, que é uma liderança lá da região. Nós vamos lá para a gente fazer um estudo detalhado sobre isso. Minha amiga Daniela Lacerda, alguma pauta sobre turismo? Com certeza, uma das minhas principais bandeiras, Dani, é o turismo. Essa semana estive conversando com muita gente do setor, já fiz live sobre o assunto. Eu sou um entusiasta, um apaixonado por Vila Velha. Eu não falo da boca para fora. Vila Velha para mim é a cidade mais linda do mundo e ninguém nunca vai tirar isso da minha cabeça, porque eu sou fissurado por Vila Velha e ponto. Vila Velha para mim tinha que ser a capital do Espírito Santo e ponto. Acabou. Tá bom, gente? Então, eu sou Canela Verde, sou apaixonado por nossa cidade e o mundo precisa conhecer nossa cidade. Para isso, nós precisamos explorar nossos 32 quilômetros de litoral. Eu falo litoral, não só Itapuã, Itaparica, Praia da Costa. Nós temos Barra do Jucu, que é um lugar histórico, tradicional, bucólico, que tem tanta coisa boa a ser explorada, que respira história e cultura, e que pouco se explorou da Barra do Jucu positivamente até hoje. Nós temos a Ponta da Fruta também, que pode sediar circuitos internacionais na área do surf, esporte, principalmente para a região 5. O Paulo que está aí, que é da região, nós conversamos ontem sobre isso, como nós temos que usar o esporte para integrar as crianças e adolescentes da região 5 e fazer com que elas tenham cada vez mais senso de disciplina e responsabilidade. Então nós temos, além do turismo de praia, nós temos turismo religioso, né? O Convento da Penha, que é a terceira maior festa da Penha, a terceira maior festa religiosa do Brasil. A Igreja do Rosário, que é a igreja mais antiga em funcionamento no Brasil. Nós temos a Prainha, que é onde o Estado começou, que é onde o Espírito Santo começou, que dá para fazer um parque lá bacana, com festivais gastronômicos, artísticos. Por exemplo, fazer um festival de música capixaba, igual tinha o Dia D. Né? Então, nós temos que pensar isso. Nós temos o agroturismo lá, por exemplo, Rico Caipira. Pouca gente conhece, mas nós temos sim o agroturismo em Vila Velha. Nós temos que implementar o turismo de negócio na nossa cidade, que criar um calendário de negócios e fazer com que as pessoas voltem a se hospedar na cidade. Mas para isso precisamos dar treinamento para o setor de prestação de serviço, né, para que as pessoas, os turistas sejam bem recebidos. Nós temos muitas ideias para o turismo, inclusive a criação de um plano diretor de turismo. Quem ainda não teve oportunidade, entra lá no www.georgevilavelha.com, nosso site que na quinta-feira nós lançamos, e lá tem várias ideias nossas, dentre elas o turismo. Turismo que é uma paixão minha, porque eu viajo esse Brasil inteiro, já viajei para fora do país e sempre volto com mais saudade ainda de Vila Velha. Nossa cidade é linda, é incrível, é apaixonante e o mundo precisa conhecer isso. Cadê? Paú precisa de uma visita também. Ô Johan, falamos de Paú ontem. Que Paú, como diria meu sobrinho Gabriel, ontem ele até trouxe essa curiosidade aqui pra gente. Gabriel tá assistindo aí? Se Gabriel estiver assistindo, dá um alô aí. Como é que era a chamada praia lá de Paú? Responde aí, Gabriel, pro pessoal. Uma curiosidade bacana. Se Gabriel não responder, depois a gente responde aqui. Então, o nosso projeto, Johan, é um projeto para a cidade. Nosso projeto é um projeto para 5 regiões. Por isso que, por exemplo, você está no nosso grupo, para que você traga o que você entende que a cidade precisa melhorar ali na sua região e como isso vai ter benefícios para toda a população Canela Verde. Paú é um bairro estratégico, a região é uma região estratégica, porque está do lado tá do lado de Capoaba que tem uma importância logística muito grande para o estado. Então, por exemplo, Paú está ali do lado, a gente precisa pensar na qualidade das vias públicas de Paú, porque é um bairro de transição, é um bairro que liga esses pontos, é um bairro estratégico e é um bairro histórico. Tá bom? Copacalama, tá aí, ó. Um apelido lá de Paú lá nas décadas anteriores, né? Quando tínhamos ali ainda uma orla, ali o pessoal chamava de Copacalama. Vamos fazer uma live específica sobre isso, Gabriel. Que tal? Algumas curiosidades de Vila Velha.
Muita gente chega para nosso grupo com essas ideias. Então é isso, gente. O Cleus aí falando, né? Nossa ideia de ter um plano diretor de turismo, estabelecer um calendário turístico na cidade. Nossa ideia é um projeto para a cidade. Então, seja para Paú, seja para Praia da Costa, seja para João Goulart, seja para Araçá, seja para Cobilândia, nós precisamos pensar essa cidade. Repito, vereador não é para pintar meio fio, não é para tapar buraco, não é para despachar processo. Nós precisamos pensar esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Essa live aqui está há quanto tempo? Quanto tempo de live aí está? Essa live está com 40 minutos. Só essa live aqui já está quase maior que a sessão da Câmara de Vereadores de Vila Velha, hein? Só essa live. Só essa live aqui já está quase maior que a sessão da Câmara de Vereadores de Vila Velha. E olha aqui que a gente, praticamente só eu falando aqui, né? Vou lendo o que vocês estão dizendo. Imagina que bacana seria a gente ter uma Câmara mais representativa, as pessoas dentro da Câmara realmente participando do projeto, participando da representatividade, participando da vida da cidade efetivamente. Minha irmã aí pedindo para se inscrever no nosso canal do YouTube. Boa, irmã. Se inscrevam aí no nosso canal do YouTube também, George Villavéria. Lá a gente está lançando vídeos aos poucos, vídeos educativos, vídeos informativos, para que nós possamos cada vez mais debater Vila Velha. Prometi que essa live hoje não ia ter mais que 30 minutos, mas os assuntos são bons, a gente gosta de falar e o tempo acaba passando rápido. Tá bom, gente? Mais alguma consideração? Vamos ver. Teve mais alguma aí? Então, vou encerrando aqui, desejando para vocês uma excelente, abençoada e produtiva semana. Que Deus continue nos guiando, que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês, para que possamos cada vez mais seguir o caminho do bem. Né? A política tem que ser feita de forma boa, a vida tem que ser feita de forma leve, de forma tranquila, e é assim que a gente propõe a caminhar, a levar. Sem briga, sem ofensa, né? A gente aqui tem por finalidade debater ideias. Pessoas passam, ideias ficam. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, a gente tem que fazer um projeto de grupo, projeto que o interesse público sempre prevaleça. Então é isso que eu desejo para vocês, desejo uma semana abençoada, maravilhosa. Domingo que vem, 6h30 da noite, aguardo vocês aqui para a gente continuar conversando sobre Vila Velha. Se vocês quiserem que a gente aborde, vai mandando aí ao longo da semana, como eu fiz essa live, a gente pega os assuntos e aborda durante a live aqui Vila Velha em Pauta. Tá bom, gente? Um abraço, boa semana.